Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. E agora que estamos falando sobre decisão, eu tenho algumas considerações importantes para passar para você. Você não vai saber tudo antes de você tomar a sua decisão. Exatamente isso. Não vai ser óbvio para você. Para você chegar até o ponto de você tomar a sua decisão, você não vai simplesmente, sabe, ter aquela certeza absoluta de tudo que pode acontecer. Não vai ser assim. Vai continuar com as dúvidas, você vai continuar com as incertezas, você vai continuar sem saber o que vai acontecer no próximo capítulo, na sua próxima página. E é exatamente aí que você difere a decisão bem tomada, baseada na fé e na confiança, em você apostar em você mesmo, em apostar no incerto, da pessoa que prefere revestir a insegurança com um verniz de racionalidade, um verniz de, mas se não for assim, não precisa ser. As pessoas que costumam ser bem-sucedidas e construir grandes patrimônios, pode perguntar para qualquer uma, elas não sabem onde elas não sabiam onde elas chegaram hoje e não sabem onde estarão no futuro. Qualquer bilionário que você perguntar, certamente que construiu do zero, certamente esse bilionário não sabia qual era o caminho, e nem passava pela cabeça desse bilionário. Mas se você perguntar para esse bilionário, ele vai falar que ele sempre foi rico. E é isso que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo de hoje. Você já é rico, você já tem as riquezas que você está buscando, você já tem a prosperidade que você quer que se manifeste na vida para você. Isso já é seu. Agora, é a questão de você decidir se você aposta no que os seus olhos veem, ou se você aposta no que é seu por direito, ou se você aposta naquilo que o seu coração ressoa, naquilo que vibra com a tua essência. Porque da mesma forma que você não vê uma árvore numa semente, mas a árvore só vem da semente, assim também as suas riquezas vão se manifestar na sua vida quando você acreditar que o seu estado de semente, a semente que é você, vai germinar quando plantada em solo fértil. E aí é justamente o próximo ponto do vídeo de hoje. Qual que é o solo em que você está se permitindo ser plantado? É um solo fértil? É um solo cheio de espinhos? É um solo que não tem muita profundidade? E aí você até cresce, mas não dá frutos? E aí se esvai rápido, porque não deu para você alicerçar na terra? Qual que é o solo que você está se permitindo ser plantado? E veja que ao contrário de uma árvore, você pode se mover, você pode escolher. E essa escolha você faz, essa decisão você já toma a cada instante do tempo que passa. Você já escolhe se você está decidindo pela riqueza ou pela pobreza. E isso está no livro também. Tanto a riqueza como a pobreza são frutos do pensamento. São criações que você aceita para você no pensamento. E às vezes sabe o que acontece? Você chega numa zona de conforto e você pensa assim, nossa, sabe, eu vou olhar para baixo, porque assim eu me contento com o castelinho de areia que eu construí. Se eu olhar para frente e ver toda a extensão do mundo que se desenrola diante dos meus olhos, eu posso me recordar que esse castelinho de areia não é nada perto da imensidão do mundo. E eu te convido a olhar para a imensidão do mundo que tem à sua frente. Eu te convido a sair da tua gaiola, que está com as portas abertas, e você voar para ver que a comida de verdade é muito melhor que o alpiste que está dentro da sua gaiola. Eu te convido a ver o que o mundo tem para oferecer para você. Eu te convido a você ver outras pessoas que talvez em outro momento eliciariam uma inveja da sua parte, eliciariam um sentimento de por que ele tem e eu não tenho? Né? Ou por que ela tem e eu não tenho? E eliciariam esses tipos de pensamentos mesquinhos. Eu te convido a ver com outros olhos essa mesma situação. Eu te convido a ver essas pessoas com admiração genuína, sincera,
ao invés de mesquinhez ou invejinha. Veja aquele que consegue como uma fonte de aprendizado para você, como uma fonte de, caramba, dá para eu aprender algo com essa pessoa, dá para eu aprender algo com uma situação que eu achava que não tinha como. Por quê? Porque você estava olhando para baixo, você estava olhando porque você já tinha construído. Agora, veja que o universo não se limita só ao que você já construiu, mas ao que tem no seu futuro, ao espectro de probabilidades que tem, de possibilidades. Se tem uma chance em algum dos multiversos, é real para você. Se você fizer a combinação certa, você consegue. E o que é mais interessante, né? Da mesma forma que a cada número de loteria que você acerta, as chances, elas aumentam de você acertar os próximos, porque a probabilidade vai afunilando cada vez mais, e a sua margem de erro diminui. A cada acerto que você faz em direção às suas riquezas, a sua margem de erro diminui. É mais difícil você dar o primeiro passo que o segundo. É mais difícil você dar o segundo passo do que o terceiro e assim por diante. Então, quando você aplica a disciplina, a consistência, a persistência, que vamos ver no próximo módulo, módulo 8, combinação, nossa, cara, ferrada, para não dizer outra palavra, combinação impressionante, fulminante, decisão e persistência. Imagina que é como um pedalar, é como, sabe, um ato contínuo. Se você tem a decisão e tem a persistência e vai redecidindo e reforça e energiza a tua persistência, você tem todas as ferramentas, juntamente com o desejo e a fé e confiança, para você ir cada vez mais aumentando o seu nível. Chega uma hora que o alpiste que tem na sua gaiola não te satisfaz mais, isso começa a te injuriar, isso começa a te enraivecer, no bom sentido, no sentido de te suscitar a mudança. Isso começa a fazer com que você se mexa e faça alguma coisa de diferente do que você tem feito até agora. Não é possível que você vai viver mais um ano da tua vida igual ao ano que se passou. Não é possível que você vai fazer as mesmas coisas de novo, mesmo sabendo que você pode multiplicar os seus ganhos, mesmo sabendo que você pode dar um salto quântico na sua vida, mesmo sabendo que você tem o mundo inteiro e não só esse castelinho de areia para brincar. Então veja que você tem um oceano infinito de possibilidades. E a cada decisão acertada que você toma, você vai afunilando essas possibilidades de erro e aumentando as possibilidades de acerto. Porque, da mesma forma que você constrói o hábito e depois o hábito constrói você, você vai tolhendo os hábitos negativos, os vícios, e eles vão exercendo cada vez menos força sobre você. É só uma questão de como é a sua decisão. Então, se você acha, por alguma razão, que você vai saber das coisas antes de você tomar a decisão, você não vai saber de tudo. Você vai saber de algumas coisas, tá? E essa decisão, para você tomá-la, você precisa conhecer o seu coração. É por isso que você precisa se energizar. É por isso que você precisa conhecer aquilo que te ativa. É por isso que você precisa, sabe, ter mais entusiasmo, mais energia naquilo que você faz, naquilo que você, na sua conduta, na sua obra, na obra da sua vida. Porque o coração é o seu motor que vai te conduzir à vitória. O coração é o seu motor que pode ser usado, digamos assim, por uma gasolina enfadonha ou por uma gasolina tunada, uma gasolina aditivada de maneira mirífica, mais uma palavra aí difícil para o seu vocabulário, mais uma gasolina impressionante, uma gasolina potente, ao invés de uma gasolina meia boca, sabe, misturada ali com água, ok? Então, o seu coração é o que vai movimentar você até a decisão. E sabe o que vai acontecer? Depois da decisão, você também não vai saber de tudo. Não vai saber de tudo. Então, se você acha que depois que você tomar a decisão, você vai ter um momento, sabe, eureka, uma coisa impressionante, uma coisa distinta que você... Agora as dúvidas se esvaíram. É aí que você se engana.
As dúvidas não se esvaíram e não se esvairão da sua mente. É exatamente isso que eu estou falando. As dúvidas, elas vão continuar. E sabe por quê? Porque você é limitado, você é limitada. E por mais inteligência que você tenha, por mais sagacidade que você não tem a capacidade absoluta de predizer todas as possibilidades do futuro. Se você consegue ver algumas probabilidades, nossa, já está acima da média. Agora, ver todas até o fim dos tempos, não tem como. Então, perceba que o que lhe compete, o que lhe diz respeito é você tomar a próxima decisão, dar o próximo passo e confiar que depois do próximo passo, aí você vê. Quer outro exemplo? Imagina que você está num labirinto. Imagina aquele screensaver enfadonho do Windows 95, que era um labirinto, que tinha lá o personagem, a câmera em primeira pessoa que ia seguindo um labirinto. Quando você está num corredor, você só consegue ver até o fim do corredor, os caminhos que tem naquele corredor. Depois que você toma uma decisão de ir por um caminho ao invés de outro, aí você vira e você vê outros caminhos que não estavam visíveis antes. E a vida é mais ou menos como um labirinto. Você não tem visão do que tem na sua esquerda ou na sua direita, no máximo até alguns palmos à sua frente. E é o passo que você vai dando um após o outro que vai te aproximando do caminho. E é por isso que se fala que quanto mais forte for o seu desejo, mais forte será a luz que emanará do seu coração e vai iluminar o seu caminho. É isso que inexplicavelmente vai fazer com que você saiba por onde seguir. É isso que inexplicavelmente, e não me refiro a uma questão de vaidade emocional, uma picuinha qualquer, ou alguma coisa de ego, mas sim uma coisa de intuição, uma coisa de, sabe, conhecimento inexplicável, uma coisa de, putz, simplesmente o que teu coração te impele a fazer. É nesse sentido que eu me refiro. E, portanto, aquilo que você se impele a fazer, aquilo que o seu coração tem a inclinação para essa direção, quanto mais forte for o seu desejo, quanto mais visceral for a tua vontade, é aí que você consegue, é aí que você brilha mais, é aí que você transforma a vida de outras pessoas além da sua própria, porque o exemplo arrasta, o exemplo contagia. O exemplo não apenas na maneira de falar, no seu corte de cabelo, nos seus trejeitos, isso é irrelevante, isso é pequeno, mas o exemplo da sua conduta, o exemplo que você faz com a sua vida. Vamos supor que você é uma pessoa que se preocupa com a sua saúde, você faz exercícios físicos, e isso arrasta, esse tipo de exemplo arrasta positivamente, e o contrário também. É por isso que depende de onde você é plantado. Só que você pode escolher ser plantado no lugar onde você quiser escolher. E aí, escolha com sapiência, com sabedoria. Carbone, mas e se eu não tiver essa sabedoria, o que eu faço? Veja as pessoas que já têm essa sabedoria e imite o exemplo delas. Mas não de uma forma que você perca a noção de quem você é, mas sim uma questão de você imitar as coisas boas e modular o seu ambiente, moldar o seu cenário, o seu solo, para que você seja nutrido pelo ambiente, ao invés do contrário, de você se esgotar pelo seu ambiente. Presta atenção no que eu estou te falando, porque isso talvez isso é poderoso. Presta atenção. Às vezes você está num ambiente que drena você. Às vezes você semente num solo, o solo é tão tóxico que a semente atrofia. E tem solos que energizam a semente. E quando eu me refiro a solo e semente, eu estou falando de pessoas. E olha que interessante. Você, da mesma forma que é uma semente, e que pode ser nutrido por um ambiente, por um solo positivo, você também nutre outras sementes positivamente. Então você também energiza outras pessoas
com quem você é. E o que você não tem controle? A qualidade do seu ambiente. Mas o que você tem controle? A qualidade do serviço que você presta ao próximo. Agora, não basta simplesmente prestar um bom serviço da maneira que você quer, mas sim da maneira com que o outro precisa. E essa maneira com que o outro precisa muitas vezes envolve o quê? Você ser flexível e você ser adaptável a mudanças. Muda a forma de você pensar, muda a forma de você comunicar a mesma ideia, muda o teu repertório, aumenta o teu repertório. Como? Estudando, praticando o que você estudou e não apenas estudando. Muda as tuas práticas, a maneira de você fazer os seus hábitos muda. Já dizia Abu Janra, a vida é curta demais para você viver sempre do mesmo modo. O poema não foi dele, mas a declamação foi. Portanto, créditos aí ao cara. Então, muda. Não viva sempre do mesmo modo. Muda a maneira com a qual você faz e muda a perspectiva mental que você tem da vida. E ao mudar e ao abrir a sua mente, você está automaticamente se colocando ou se permitindo ser colocado em ambientes propícios. Perceba que de controle próprio sobre a sua vida, e isso vale para qualquer pessoa, não temos praticamente nenhum controle real. Agora, o que podemos fazer? Presta atenção nisso, cara. O que podemos fazer? Ajustar a nossa frequência para gravitarmos. Nossa, isso é muito poderoso. Olha só, você pode ajustar a sua frequência para você gravitar, para você ser movido até uma certa direção. Da mesma forma que um ímã é movido, você pegar um ímã potente, uma placa de ferro ou de aço, você soltar lá o ímã, supondo que seja um ímã muito poderoso, dado uma certa distância ali do conteúdo magnético, ele vai e cola no ferro. E por quê? Porque ele gravitou até aquela direção. A configuração interna do ímã estava propícia para combinar com a configuração interna do ferro. Agora, diferentemente de um ímã, nós temos várias configurações internas que podemos ter, várias frequências internas que podemos ter, e é isso que você pode ajustar em você. E à medida que você ajusta a sua mentalidade, a sua configuração emocional, mental, espiritual, você vai gravitando na direção daquele ambiente propício. E no caso, não é um ambiente que é polar oposto a você, como no caso do que se chama aí de magnetismo, de eletromagnetismo no ímã. Não tem a ver com polaridade oposta, tem a ver com justamente ao contrário, né? Em termos de fluxo de serviço. Você estará no lugar onde você poderá melhor servir as pessoas. E você estará no lugar onde você poderá ser melhor servido. Veja que isso é o equilíbrio perfeito, é o balanceamento perfeito. Quando você serve o próximo no seu melhor, automaticamente, e você não basta só servir, mas você manter a mente ajustada e aberta para obtenção de conhecimento, a mente aberta para obtenção de novas experiências e para você reavaliar aquilo que você já sabe, ou seja, flexibilidade mental máxima, rigidez zero, flexibilidade mental máxima e rigidez zero. Quando você mantém essa configuração mental, você acaba gravitando na direção do ambiente propício para você, no ambiente onde você também pode ser servido. Agora, você já parou para pensar o quanto você se permite ser servido pelo próximo? Você acha que o outro, ao servir você, ele vai ter uma plaquinha com dizeres famigeradamente em neon, ali numa atmosfera semi-cyberpunk, com o asfalto umedecido pela garoa e aquelas colorações enfadonhas de múltiplas matizes, dizendo, lembra da plaquinha, o cara tá lá naquele cenário ali de noite, cyberpunkmente, em Pequim, com a plaquinha escrita em português, eu estou aqui para servir você.
É assim que você acha que vai aparecer a pessoa que vai servir você? Ou, ao contrário, será de uma maneira muito mais sutil e muito mais discreta, como, por exemplo, uma receptividade no olhar de alguém na rua, favorecendo uma comunicação, favorecendo uma troca de conversa superficial, ou um sorriso. Ou, por exemplo, alguém perguntando alguma coisa sobre você. Você já parou para pensar quantas vezes as pessoas perguntam sobre você? E quantas vezes você fala de você mesmo para as outras pessoas? Qual que é essa proporção? Será que você é interessante ao ponto de perguntarem alguma coisa sobre você? Sobre quem você é, o que você faz? Então, talvez quando alguém faça isso, e isso seja algo fora do normal para você, presta atenção, talvez seja esse o caminho que você deva seguir. E talvez, quando você fala só sobre você, você não aprende nada novo. E você continua, digamos assim, ruminando as mesmas ideias. Então, veja, você não vai saber tudo antes de tomar a sua decisão. E depois de tomar a sua decisão, você também não vai saber. Porque nesse labirinto, você só vê aquilo que está à sua frente. E mesmo se você usar o passado como retrospecto, você pode correr o risco de ficar vivendo uma fantasia do passado e deixar de seguir para frente no labirinto e olhar para trás no passado, alegoricamente falando, e seguir de volta para o passado, tentando viver as mesmas coisas e ficar no mesmo caminho. Saiba que o labirinto ele tem um destino final. Ele tem um caminho que leva ao destino. E se você fica indo e voltando no labirinto, vivendo um pouco do futuro, depois um pouco do passado sem sair do lugar, você não chega ao seu destino. Portanto, siga para frente, mesmo sem saber qual é o caminho do labirinto. E saiba que a arte de você tomar decisões, ela é, por mais que seja um pouco de ciência, de você entender o seu coração, e você entender sobre você, entender sobre a fé, e aplicar isso no seu dia a dia, ela também tem um contexto artístico, de você entender que você não sabe das coisas, e você meio que surfa nas ondas, das marés da vida, e você meio que vai no fluxo do labirinto, andando com fé e confiança, iluminada pelo o seu caminho, e a fé e a confiança iluminadas pelo seu desejo. É isso que faz com que você avance e progrida e supere os obstáculos e os reveses que a vida pode e provavelmente vai jogar na sua cara. Da mesma forma que a maré às vezes está baixa, tem horas que a maré está alta. Agora, se a maré baixou aí, você desistiu ou ficou, sabe, lá na praia construindo um castelinho de areia e deixou de surfar e viver as emoções positivas e toda a beleza da vida em seu máximo esplendor, aí você deixou de seguir o caminho que era para você seguir. Portanto, dê o próximo passo. E essa é a decisão que eu quero que você se concentre nesse momento. Apenas dê o próximo passo. Chega de ficar especulando sobre daqui a 2 meses, 3 meses. Chega de ficar especulando sobre o próximo mês. Mas, Carbone, se eu não especular sobre o próximo mês, as contas vão continuar chegando. Faça o seu melhor no próximo passo apenas. E deixa que as coisas vão se encaixando. Chega de ficar preocupadinho ou preocupadinha com o que vai acontecer. Nós não temos controle sobre porcaria nenhuma. Não temos controle sobre nada, cara. Sobre nada. A não ser o ambiente em que somos plantados. Portanto, module, ajuste, configure a sua frequência, a frequência do seu entusiasmo, a frequência com a qual o seu coração pulsa no mundo e com a qual você ilumina as pessoas com a sua luz, com quem você é, sabe? Seja você. E isso necessita de um ajuste, necessita de regulagens, para você ver, cara, assim eu tô sendo mais eu, assim eu tô sendo mais imitador, assim eu tô sendo mais espontâneo, assim eu tô sendo mais despreocupado com o outro, e você vai calibrando isso para ajustar no convívio social. E aí você vai sendo o máximo de você, com a melhor roupagem, adequação no contexto social, e aí você acerta, mesmo que não pareça,
que você acerta. Porque você não sabe o final da história, mas você sabe que você pode dar o próximo passo. Então, o seu caminho será iluminado conforme a luz do seu desejo e conforme a fé e confiança do seu coração e da sua mente em apostar em você, apostar no seu coração, e que você só precisa decidir dar mais um passo. E o resto vai se encaixar conforme você for caminhando. Fez sentido esse vídeo aqui para você? Espero que sim. Espero que tenha te dado algum ânimo, alguma motivação para você seguir e entender que a decisão, se você acha que ela é uma coisa assim super, sabe, um evento marcante, não é. É um detalhe, mas o detalhe que faz toda a diferença. Dê o próximo passo. Essa é a decisão que eu quero que você se importe nesse momento. Combinado? Por hoje é só. Até o próximo vídeo.